Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo reconstrução. Hoje recebendo Maneco Hassen, secretário para apoio à reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo. Prazer é meu de poder estar aqui junto contigo, Osiris, e com todos os teus telespectadores. Fazer uma avaliação desse processo de reconstrução, que justamente fez com que primeiro tivéssemos um ministério, depois uma secretaria, agora uma casa do Rio Grande do Sul, que irá até maio do próximo ano, trabalhando as questões de habitação, estrutura para o estado do Rio Grande do Sul, pós a maior tragédia climática que já se abateu sobre o país. Não tem como eu não falar sobre a questão dos dois aeródromos que foram repassados do governo do estado para a Infraero, né? Torres e Canela. Nós tivemos uma tragédia em Canela aí, recentemente, com 10 mortos de uma família, outros feridos, né? O Estado vem dotando esses aeródromos, está no projeto justamente, o governo federal no caso, a Infraero, de dotá-los de instrumentos para dar maior segurança, né? É verdade, né? Neste tema da aviação, nós fizemos investimentos históricos este ano aqui no estado, obviamente motivados pela tragédia, né? O aeroporto Salgado Filho, que tinha uma previsão de abrir, inclusive só o ano que vem, nós conseguimos antecipar para outubro, foram 426 milhões investidos pelo governo federal ali. E no aeroporto de Canela e no aeroporto de Torres foram 50 milhões de reais investidos pelo governo federal, 30 em Canela, 20 milhões em Torres, para também dar melhores condições para esses dois aeroportos e viabilizar com que as companhias aéreas possam fazer mais voos regionais. É evidente que a Infraero, o governo federal, não tem como obrigar as companhias em aumentar esses voos, mas a estrutura foi melhorada e é possível agora que esses dois aeroportos recebam mais voos. Evidentemente que o acidente que ocorreu lá em Canela não há nenhuma relação com a estrutura do aeroporto em si, os motivos foram outros e obviamente a gente lamenta muito, né, a perda das famílias. O CENIPA vai apurar ainda, Sem porque dúvida. geralmente um desastre aéreo é sempre um conjunto de fatores, não é uma motivação apenas, um erro apenas, né? Vai apurar esse processo todo, né? Agora, nós tivemos aí, de maio para cá, um trabalho incessante do governo federal, do estado, de diversos braços, né, do poder público, e o principal deles é em torno de dar casa às pessoas que perderam tudo. Como é que está esse processo? O governo adotou a sistemática, né, o sistema da compra assistida. Ele vem sendo exitoso? Como é que está isso, secretário? É verdade, não há dúvidas que desde o primeiro momento em que passou aquela fase ali dos salvamentos, dos primeiros socorros, das primeiras ações, nós já tínhamos consciência que o maior desafio dessa tragédia seria a questão habitacional. Pelo volume, pela quantidade de pessoas atingidas e porque a gente sabe que uma casa não se constrói do dia para a noite, né? Por isso, o presidente Lula anunciou aqui imediatamente o compromisso de dar uma casa para cada família atingida que teve a sua casa destruída com renda de até 4.700 e nós estamos trabalhando para isso. Finalizamos agora o ano de 2024 entregando ou autorizando a construção de mais de 1.000 residências aqui no estado, em diversos municípios, especialmente Porto Alegre, seja pelo compra assistida, seja pela autorização de construção de empreendimentos que depois vão ser fornecidos para as famílias que têm direito à moradia. Mas é um processo complexo, porque ele começa nos municípios, o município tem que fazer o levantamento das famílias, faz o levantamento das casas, o cadastramento das famílias, envia para o governo federal faz a análise dessa documentação, então ele comprova se realmente a casa foi destruída e a composição daquele grupo familiar e a renda. A partir dali, forma então uma lista que chega à Caixa Econômica Federal. E quando chega à Caixa Econômica Federal, aí sim, as famílias podem, então, procurar as instituições bancárias da Caixa e participar ou pelo compra assistida ou entrar na fila para um dos empreendimentos do governo federal. É evidente que a maioria opta a totalidade pelo compra assistida, que foi uma modalidade criada para este momento no Rio Grande do Sul. Pela rapidez? Pela facilidade, pela rapidez, que nada mais é do que o governo vai comprar uma casa para a família vai poder escolher em qualquer cidade do Rio Grande do Sul uma casa de até 200 mil reais, evidentemente que essa casa tem que estar documentada, né? Tem que ter uma avaliação, porque o governo fornece para a família a casa devidamente escriturada, com toda a documentação, e é um patrimônio que vai ficar para aquela família, que inclusive depois de 5 anos vai poder vender, enfim, trocar, etc. Quem é o braço avaliador do governo? É Caixa? A Caixa Econômica Federal, sim. que faz todo o processo em relação à habitação. Ela tem know-how para isso, né? Total, porque está acostumado, né, com os financiamentos tem a habitacionais. carteira imobiliária que Exatamente. faz tudo isso, né? E se consegue, tem se conseguido fugir um pouco à burocracia tradicional e antecipar um pouco esses ritos, secretário? Não muito.
É. Porque financiamento de uma moradia, eu sempre dou exemplos, quando qualquer um de nós for na Caixa financiar um imóvel, não há dúvidas que leva no mínimo 60, 90 dias para uma casa dessa. E já foi pior que isso. Tu imagina, num processo desse de urgência, de tragédia, atender milhares de famílias ao mesmo tempo, com a dificuldade que as famílias têm, muitas delas sequer têm documentos, elas perderam os documentos, né? Então tudo isso acaba prejudicando a velocidade que a gente gostaria. Mas mesmo assim, nós já estamos finalizando o ano com mais de 1.000 imóveis ou entregues ou autorizados a construir, e eu não tenho dúvidas que 2025 vai ser o ano da habitação aqui no nosso estado. Toda semana nós vamos estar entregando casa, nós vamos estar assinando autorização de construção. É um processo que deve durar todo o ano de 2025, mas nós vamos contemplar todas as famílias conforme a determinação do presidente Lula. Desses 1.000, a maioria é compra assistida? Não. Não? Não, a maioria é autorização de construção. Porque soma mais no número, né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós autorizamos um empreendimento quase 300 moradias. Um condomínio inteiro? Exatamente. E tem condomínios que já estavam prontos? Exatamente. E o compra assistida, ele é um processo mais individual. E também, o que é uma facilidade, acaba demorando mais tempo. Porque quando a gente dá para a família o direito dela escolher a casa, ela obviamente também, não, peraí que agora eu vou olhar bem, porque isso aqui vai ficar para sempre. Então, o compra assistida também viabiliza que a família, então, escolha a casa e isso acaba também demorando um pouco mais, porque ela não vai na primeira. Ela procura na mesma região que ela morava ou na cidade que tem um parente. E, bom, e aí o processo vai andando. Mas o fato é o seguinte, engrenou, o sistema está fluindo e toda semana agora nós vamos estar entregando moradia. E as construtoras têm procurado, o governo tem mantido interesse? Nós temos já oferta maior do que a demanda. Isso é bom. A nossa expectativa é em torno de 20 mil imóveis aqui no Rio Grande do Sul. E nós já temos pedidos de construtoras que superam este número. É claro que algumas cidades não têm nada, outras têm demais. Então este balanço é o que a gente vai fazendo agora para autorizar. Algumas construtoras acabam ofertando em áreas muito longes dos centros urbanos, enfim. Então toda essa organização, toda essa escolha, a gente vai fazendo em parceria com as prefeituras. E isso é feito gerenciado via Caixa? Pela Caixa Federal, em parceria com o Ministério das Cidades e o Governo Federal. As prefeituras têm sido parceiras nesse processo todo? Tem sido, né? Nós tivemos, claro, não há como fugir disso, um pequeno momento de tensão ali no período eleitoral, o que é natural, porque, enfim, há disputa, né? Situação e oposição, mas isso já foi superado após as eleições e o trabalho tem fluído, quase que a totalidade das prefeituras tem uma dedicação importante, fizeram os planos como deveriam ser feitos, alguns ajustes sempre necessários, mas está fluindo. Qual é a região que mais preocupa o governo? É o Vale do Taquari, porque não tem áreas para se construir? Na questão habitacional, sim. É o Vale do Taquari. Já era uma preocupação lá em setembro, porque naquela oportunidade, quando a gente destinou recursos para os municípios fazer o Minha Casa Minha Vida Calamidades, alguns municípios já não conseguiram área naquela oportunidade. Já não tinha? Já não tinha lá em setembro. Então agora, mais difícil ainda. E é uma região também que não tem oportunidades no compra assistida. Aqui em Porto Alegre, a gente tem mais de 1.000 imóveis cadastrados. No Vale do Taquari, isso se resume a dezenas, né? Então, é uma dificuldade maior, é a região que mais preocupa, mas lá nós já autorizamos este ano a construção de 546 novas moradias em Lajeado, Encantado e Estrela, e já estamos chegando a quase 150 no compra assistida. Isso deve ficar pronto, essas a construírem em 25? 25 e início de 26. Isso é importante, porque é uma região que foi muito atingida nesse processo. 3 vezes, inclusive. O senhor foi presidente da FAMURS, foi prefeito também, entende bem a dificuldade desses municípios, né? Sem dúvida, e é a minha região, né? Eu sou de Taquari, verdade. É a minha região, conheço todos os municípios muito bem. Né? Foi fortemente atingido em setembro, depois teve uma nova enchente um pouco mais fraca, mas também forte em novembro, e depois essa de maio, que foi a tragédia total. Né? Mas mesmo localizando as áreas, há que se fazer regularização fundiária, e esse processo cartorial demora, não é? Exatamente. Porque quando tu pega uma... É que nem fazer um loteamento privado. Isso. Tu imagina, tu pega uma área crua, e tu tem que ali construir toda a infraestrutura de Derruba ruas, o mato, faz energia, esgoto, faz tudo. água, e até finalizar construir a casa. Né? Então, e tem todo o processo também de registro, documentação disto, né? Que é o que se está fazendo neste momento, não só em parceria com as prefeituras, mas o governo federal também a gente abriu a oportunidade para os empreendedores privados, né, para eles ofertarem para o governo, né, empreendimentos, e a gente está agora analisando para fazer a autorização de construção. A gente tem um final de decreto que se extingue agora, no final de dezembro, na virada do ano. Isso implica em alguma interrupção de recursos para essa execução de casas? Nenhum centavo prejudica o Rio Grande do Sul se porventura o decreto
encerrar dia 31, semana que vem. Por que eu digo porventura? Porque nós temos um pedido do governo do Estado de prorrogação desse decreto. Sim. E que nós estamos analisando e avaliando a possibilidade desta prorrogação. Mas se porventura não prorrogar, todo o recurso para o Rio Grande do Sul está 100% garantido, seja para habitação ou para as demais obras, planos de trabalho de defesa civil, as obras de proteção da região metropolitana pelos DICs, enfim, todo o recurso 100% garantido. A Casa de Governo vai até maio, ela renova automático, ela se mantém, porque é uma estrutura hoje que faz a gestão desses projetos todos aqui. Exatamente, né? Nós começamos com o Ministério, né? Uma ação importante do presidente Lula, designou para cá o ministro Paulo Pimenta, ou seja, o ministro Gaúcho, a gente veio junto. Depois virou uma secretaria, né, que eu tive a honra de coordenar, e agora torna uma casa de governo. Então, ou seja, a gente foi adequando a estrutura do governo federal aqui no estado, a estrutura física, ao tamanho das demandas. Evidentemente que as demandas que tem hoje são importantíssimas, elas são menores do que quando a gente tinha o ministério, que ainda estava socorrendo pessoas, claro, né, enfim. Então a gente vai fazendo essa adequação. A previsão agora é até maio. Lá em maio nós vamos fazer uma outra avaliação e, se for necessário, vai ser prorrogado. A determinação do presidente Lula, do ministro Pimenta, é que o governo federal só sai daqui do Rio Grande do Sul fisicamente quando todas as demandas estiverem ou solucionadas ou muito bem encaminhadas. A gente está conversando com o Maneco Hassen, secretário da Reconstrução para o Governo Federal, aqui no Rio Grande do Sul, titular da Casa do Governo Federal. Vamos fazer um breve intervalo no Rio Grande que dá certo. Você fica conosco, nós já voltamos. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo Maneco Hassen, secretário para o apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul do Governo Federal. Secretário, nós temos aí a inauguração de uma ponte importantíssima, né, que foi feita de um conjunto de obras. Essa ponte significa muito para a região ali de Nova Petrópolis e Caxias do Sul. O ministro esteve aqui também, juntamente com o ministro Pimenta, o ministro Renan e outras autoridades. O senhor acompanhou esse processo todo. É um vão gigantesco. 180 metros. 180 metros, né? Ela foi entregue 2 meses antes da sua previsão, que para nível de país e obra pública isso tem que ser tomado como case, né? Como é que foi construído esse processo? Na verdade, as obras do DENIT no Rio Grande do Sul, desde o início desta tragédia, são exemplares. DENIT, né? Gaúcho. O DENIT Gaúcho. Uhum. Todos os pontos de interrupção foram imediatamente solucionados, as obras andando 24 horas por dia, 7 dias por semana em todos os locais, e por isso que esta ponte de 180 metros ali na divisa de Nova Petrópolis e Caxias, foi viável entregá-la 2 meses antes, né? Só para te ter uma ideia, Osiris, das pontes do governo do estado, nenhuma até hoje está concluída. E esta nós conseguimos fazer 2 meses antes, unificando ali aquela região, uma ponte que é importante economicamente. Ali tinha uma provisória antes, né? Tinha uma provisória do lado, né, que obviamente não comporta, né, o trânsito e a necessidade da região. Então foi uma alegria enorme poder cumprir essa promessa que o ministro Renan e o ministro Pimenta haviam feito para a comunidade lá no início da tragédia, né? Passou inclusive um vídeo lá, eles prometendo a oportunidade. Uma senhora, uma família exatamente. Local, né? E a gente poder cumprir com isso é muito importante. E ainda mais quando a gente sabe que as obras públicas elas geram uma desconfiança na população, né? E muitas vezes com razão. Por isso que eu fiz questão de falar que ela foi entregue 2 meses antes. 2 meses antes, né? E que bom que sem nenhum aditivo, sem nenhum acréscimo de recurso. Qual foi o valor da obra ali? O valor que foi orçado foi o valor que foi entregue e a gente conseguiu então fazer isto a contento lá da população. E obviamente as obras do DENIT em alguns locais ainda seguem para a gente poder finalizar todo esse processo de recuperação das estradas que são de responsabilidade do governo federal aqui no estado. Só para ter uma ideia, para pegar o tema das pontes, nós autorizamos aos municípios, a 126 municípios, nós autorizamos a construção de 330 pontes aqui no estado. Ainda algumas em análise, mas tu imagina o tamanho da tragédia, 330 pontes, pequenas, médias e grandes. Tem recurso para tudo isso? Todas já estão, essas 330, o recurso já está disponível para os municípios. Agora eles têm que licitar, muitos já iniciaram as obras, né? Enfim. Mas 330 pontes para as pessoas poderem dimensionar o tamanho da destruição no Rio Grande do Sul e a importância
do presidente Lula e do governo federal ter assumido este compromisso na reconstrução, né? Porque tu imagina se esses municípios fossem fazer isso com recurso próprio. Isso certamente são pontes, não iam às vezes, conseguir. na zona rural também, né? Que fazem ligações, né? Exatamente. Que depois vai escoar a safra, vai escoar tudo daqueles municípios. E fazer a ligação da cidade, né? Levar as crianças para a escola, viabilizar ir no hospital, enfim, né? Muitos municípios ficaram com acessos, né, cortados. Mas 330 pontes é um número impressionante. Isso o município precisa licitar e executar o projeto localmente, então. Exatamente. Ele pega o recurso do governo federal O governo federal dá o localmente. recurso e fiscaliza. Então a agilidade depende do município aí. Nesta parte da construção, sim. Vamos falar de macrodrenagem, tem o PAC Drenagens no país, que foi lançado, muito em função da nossa tragédia climática aqui. Como é que estão esses recursos e essa execução, secretário? Nós, aqui na região metropolitana, já destinamos 6,6 bilhões de reais para fazer todas as obras de proteção, que vem desde Igrejinha até Porto Alegre. Os diques, tudo. Diques, até bombas, etc. Né, Eldorado, enfim, todos, né? São 6,5 bilhões de reais, que até dia 31 estão depositados em um fundo, e as obras vão ser feitas em parceria do governo federal com o governo do estado. Então, são obras históricas, né, para que a gente não passe mais por essa tragédia que a gente passou aqui na região metropolitana, porque boa parte do que a região metropolitana passou poderia ter sido evitado se a gente tivesse um processo de continuidade de obras de prevenção. É, né? Que a gente teve rompimentos de diques, né? Exatamente, né? E aqui em Porto Alegre falha, né, no sistema de bombas, né? Então que a gente espere modernizar isso não ocorra mais. Mas junto com isso também, nós estamos autorizando recursos para outras cidades no estado. Então, por exemplo, semanas atrás eu fui a Santa Cruz, autorizar lá, se eu não estou enganado, 13 milhões de reais para obras também de drenagem e proteção. Esta semana, na segunda-feira, estive em Santo Antônio da Patrulha, 23 milhões de reais para obras de drenagem e proteção na cidade também. Nós temos PAC agora em outras cidades que, semanalmente, nós também vamos autorizando os municípios. O próximo, se eu não estou enganado, em Alegrete, uma obra também de proteção e drenagem lá na cidade. Então, que bom que o governo federal retomou esta capacidade de investimento. O PAC, que não existia mais, nós ficamos 6 anos praticamente sem nenhum convênio de obras de grande volume aqui no Rio Grande do Sul. O último PAC drenagem foi no governo Dilma ainda. Exatamente, né? Antes de 2014. Isso. Então agora esses investimentos recomeçam e, obviamente, eles, além de trazer proteção, além de viabilizar mais segurança para as cidades, eles também geram emprego, geram renda, movimentam a nossa economia e fazem com que o Rio Grande do Sul possa crescer. O sistema de proteção de Porto Alegre vai ter um tratamento diferenciado? Muros, comportas, bombas, isso está linkado com a prefeitura aqui? Na verdade, todos os projetos desses 6,5 bilhões, eles são entrosados entre si, não há como ser diferente. Claro. Né? Não adianta nada nós fazermos... Você falou de Igrejinha até Porto Alegre. Até Porto Alegre. Não adianta a gente fazer um dique, né, em Alvorada se ali em Cachoeirinha não funciona. Tá? Então, a gente precisa fazer tudo isso de maneira entrosada. E é o que o governo do estado agora está atualizando os projetos. Os projetos também, Osiris, eram praticamente todos ainda de 2010, 2012, 2013. Né? Eles precisam ser atualizados não só na questão do orçamento, mas também os níveis da água que a enchente trouxe agora em maio, né? Porque todos eles tinham sido feitos com base na cota de 1940. Então, o governo do estado está atualizando esses projetos e a gente espera fazer as primeiras licitações agora em janeiro e fevereiro. Esses projetos, a liberação do recurso é do governo federal, já está tudo contingenciado no fundo? O recurso vai estar todo ele no fundo e tem um comitê gestor deste fundo que vai liberando, então, conforme as obras vão andando. Em Brasília? O comitê é do governo do estado e do governo federal. Ministro Pimenta, é paritário. Ministro Rui, Ministro Valdez, o governador e o secretário Pedro. Estes 5 vão fazer gerenciar este recurso e essa liberação, mas o recurso, o mais importante, ele vai estar todo dentro do fundo à disposição do Rio Grande do Sul. Quem licita é governo federal ou estado Governo ou do município? É o estado. O governo do estado é que faz a licitação. E tem funcionado bem essa organização na parceria com o estado? Tem sim. Né? Neste tema tem fluído muito bem. Eu me reúno seguidamente com o secretário Pedro para a gente fazer a parte executiva disto tudo. E agora a dependência é do finalizar o fundo, o recurso cair no fundo e aí em janeiro a gente poder publicar os editais. Ainda essa semana eu conversei com o governador Eduardo Leite no estúdio da Rádio Bandeirantes. Ele dizia que ainda existem 50 pontos interrompidos no estado do Rio Grande do Sul. E isso tem perspectiva ali adiante de ser atacados, essas obras? Como é que está isso, secretário? Naqueles que o pedido de recurso chegou no governo federal, todo o recurso já foi disponibilizado. Então, para o governo do estado, por exemplo, nós já empenhamos o recurso para a execução de 6 pontes em diversas regiões.
Dos municípios já citei, os 330 pontes. Vou dar um exemplo, né? Na divisa de Lajeado com Arroio do Meio, ali na região, que a ponte caiu, as duas, né? Seja a do estado, seja a do município. Nós já fornecemos o recurso para o município de Lajeado, se eu não estou enganado, 15 milhões, fazer a obra da nova ponte, e o governo do estado também está fazendo a obra ali na RS 130. E, por enquanto, tem uma ponte do governo federal, do DENIT, em parceria com o Exército, para poder viabilizar o tráfego, junto com a outra ponte que a comunidade ergueu ali na região. Então, este é um trecho em que ainda não está normalizado, o prejuízo é enorme ali para a região. A gente espera que as obras possam andar o mais rápido possível. A região que mais preocupa ainda é o Vale do Taquari, né? Nesse sentido, sim, né? Porque ali há muitos locais em que bairros inteiros foram destruídos. Tem que ser. Diferente aqui da região metropolitana, em que a água subiu e desceu por conta do rompimento dos diques. Ali o rio não voltou para a caixa. Isso, e ali destruiu. Né? Passou levando tudo. Então tem bairros inteiros, tem escolas, tem creches, né? Tem posto de saúde, que foram todos destruídos, tem as pontes, né? Então ali acaba a destruição, ainda que em cidades menores, mas na proporção, uma destruição maior. Isso para os prefeitos que estão assumindo é um encargo a mais, né? Sem dúvida, uma dificuldade enorme, porque já entra com esta preocupação, e mesmo para aqueles que foram reeleitos, né? Porque tem esta preocupação imediata e, obviamente, um dia a mais de dificuldades é um dia que causa prejuízo para a cidade e para a região. A gente está conversando com o Maneco Hassen, titular da Secretaria de Reconstrução do Governo Federal aqui no Rio Grande do Sul. Vamos fazer um breve intervalo no Rio Grande que dá certo. Voltamos em instantes, você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo a reconstrução, hoje recebendo Maneco Hassen, secretário para a reconstrução do Rio Grande do Sul do Governo Federal, titular da Casa do Governo Federal aqui no estado do Rio Grande do Sul. Secretário, que entregas serão feitas posteriormente no início de 2025 aqui no estado? Acho que é importante destacar, Osiris, que o Governo Federal já colocou no Rio Grande do Sul, dinheiro que já está aqui no estado circulando, mais de 58 bilhões de reais, seja no apoio às pessoas, como o Auxílio Reconstrução, por exemplo, que já beneficiou 419 mil famílias, seja no apoio às empresas, foram 45 mil empresas, pequenas, médias e grandes do Rio Grande do Sul, que acessaram os programas do governo federal, seja no apoio às prefeituras e ao governo do estado. São mais de 58 bilhões de reais. E eu não estou computando aqui ainda os 6,5 das obras dos diques, porque ainda não chegou. Sim. Não é estamos PAC, né? Isso, não estou computando os 6 bilhões da moradia, porque também ainda não chegou. Então é recurso que já chegou. O 2025, eu não tenho dúvidas que vai ser o ano de entrega de moradias. Nós vamos fazer muita obra, tem todas essas pontes que os municípios vão executar, tem as obras de proteção aos diques, né? Tem, enfim, muita coisa ainda por acontecer. Mas vai ser o ano da moradia, porque semanalmente nós vamos estar entregando casa, autorizando construção de residência. Isso não é só uma obra, isso é uma vida nova para aquela família que está sofrendo desde o dia das enchentes sem a sua casa. É um novo lar, é uma nova oportunidade, né? É uma nova realidade para essas famílias. Então, 2025, no Rio Grande do Sul, vai ser o ano da moradia, não tenho dúvida. E, obviamente, com isto, tenho certeza também que pelo volume de recursos que o governo federal já colocou e ainda vai colocar aqui no estado, que nós vamos continuar crescendo mais do que os outros estados no Brasil. Neste ano de 2024, o Rio Grande do Sul já cresceu mais do que os outros estados. Essa injeção de recursos. Essa injeção de recursos do governo federal, não tenho dúvida, porque ela se multiplica, né? Os 5.100 para as famílias, que são 2,2 bilhões, ele entrou direto no nosso comércio, na nossa indústria. Claro. E isso é uma bola de neve, né, que vai se multiplicando com a circulação do recurso e viabilizou que os números do emprego sejam positivos em 2024, os números da economia são positivos, e eu não tenho nenhuma dúvida que essa quantidade de obras, que essa quantidade de recursos que o governo federal vai aportar no Rio Grande do Sul o ano que vem também, nós também vamos ter números positivos em 2025. Não é à toa que nós temos aqui a menor desemprego do que no país e a indústria que mais cresce é a da construção civil. Exatamente. Né, nesse processo. Agora, secretário, o que é fundamental para a reconstrução do Rio Grande? Eu acho que agora o nosso papel é acelerar os processos, né, das grandes obras que ainda estão faltando. Sistema de proteção de diques, né, as obras de habitação que já estão sendo aceleradas, mas a gente precisa cada vez mais fazer as entregas, né? Então acho que isso agora é o fundamental. Ficou as grandes obras, o Rio Grande do Sul conseguiu se recuperar economicamente, conseguiu, né, vencer aquele desafio que lá no início, né, muito a gente se assustou que o Rio Grande do Sul podia quebrar, que ia ter muita dificuldade, enfim, a gente conseguiu superar isso. Então acho que o fundamental agora é o Estado estar unido, é a gente caminhar para o mesmo lado e viabilizar
que estas grandes obras possam ocorrer o mais rápido possível, até porque a gente não sabe quando pode acontecer uma nova tragédia que nem esta. É óbvio que ninguém quer que aconteça, é evidente que a gente torce para que não ocorra, mas a gente também já está escaldado. Né? Tudo e ainda tem mais que ser nós... pensado como resiliência climática. Exatamente, né? E ainda mais nós do Vale do Taquari, né? Eu que acompanhei a enchente lá em setembro, o governo federal já tinha aberto um escritório lá que eu fiquei em Lajeado 60 dias. Lá em setembro ninguém imaginou que aquilo pudesse ocorrer novamente. Claro, era um aviso. Aí em novembro já veio uma enchente maior. Destruiu menos, mas a água foi no mesmo volume. Bom, agora não vem mais. Aí em maio veio outra, né? Então eu pergunto sempre, quem duvida que possa acontecer novamente? Então também fica, né, esta lembrança para que a gente também, como tu disseste, né, além das ações dos governos, a gente individualmente, enquanto cidadão, a gente também lembre que a gente precisa viver de maneira mais sustentável, cuidar mais do meio ambiente, entender que aquilo que a gente faz aqui em Porto Alegre contra a natureza reflete em outro país, em outro estado, e vice-versa, o que eles fazem lá reflete aqui também. Né? A gente precisa viver de maneira mais sustentável, porque senão eventos como esse, Sim. infelizmente, vão se tornar cada vez mais frequentes. Secretário, o Estado precisa do governo federal e da Casa do Rio Grande, né, que é parte desse Rio Grande que tem que dar certo. Feliz 2025, obrigado pela presença conosco aqui, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição de vocês e desejar aqui para todos os telespectadores um ano de 2025 com muita alegria, com muita conquista e que a gente passe o ano sem nenhuma tragédia, podendo crescer e se desenvolver cada vez mais. Que assim seja. Obrigado, secretário. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até um próximo encontro.